É impressionante, se tem o nome Sakura, Sakuradima, a percentuagem dela ganhar chifres é muito mais alta. Entendedores entenderão. Hello, Ardo! Demorou, meu querido e minha querida Kohai? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo, onde após cerca de 6 meses a 1 ano, eu estou aqui novamente, o mestre, o senpai do romance, pra te introduzir um mangá novo, rapaziada. É um mangá que foi disponibilizado há cerca de 8 a 10 dias. É um mangá que é inédito, na minha opinião, porque foi lançado apenas o primeiro capítulo. Eu estou esperando o segundo capítulo, então eu não tenho certeza se será a entrega de capítulos semanais a mensais, mas com o passar das semanas e do tempo, a gente descobrirá o lançamento desse mangá. Ainda assim, é um mangá que eu curti muito a premissa, porque ele já dá tapa a bater e ele já mostra no título a proposta da obra. Muitos vão dizer da abordagem, que não quer dizer que condiz com o título, mas eu já digo, se você acha que não vai ter traição, o título já escancarando na cara que vai ter traição, deixa de ler o mangá. Você vai se iludir, depois você vai quebrar a cara, você vai falar, ai Haru, mas teve traição, o autor falou que não ia fazer isso. Meu filho, tá no título que vai ter traição e você tá se iludindo só porque foi mostrado no primeiro capítulo? Desencana! Acorda, meu querido! Então é isso que eu posso te dizer. Ainda assim, por que eu digo isso? Porque basicamente o título do mangá já traduzindo para português, mas na tela tá o título na língua original e na legenda possivelmente em inglês, o título tipo já mostra, ó. Minha namorada me traiu com seu senpai. Então eu irei traí-la com a namorada dele. Você já vê, vai ter traição, porque o primeiro capítulo já introduz a premissa, a proposta da obra, que é o protagonista corno. Porém, é o protagonista corno buscando vingança. Falando sério? Ih, rapaz. Então, cara, se liga, vai ter traição em algum momento. Muitos vão falar, o primeiro capítulo mostrou, a Sakuradima Toko, que a gente vai chamar aqui de Marcela, não quer se equiparar ao namoradinho dela que criou galhos nela. Ela acha que é algo muito fraco, então na sua elegância, no seu charme, é algo que ela não quer ficar equiparável, não quer ser do mesmo calibre, então ela não vai fazer isso. Meu filho, você quer comparar o título da obra que já mostrou que vai ter a traição? O título já escancarou na cara. Esqueça o que ela falou no primeiro capítulo, que você vai ver, não dou 15 capítulos que ela já vai estar beijando o protagonista. Ela até pode não estar dando aquela pimbada gostosa, mas beijando o protagonista ela já vai estar. Então vocês vão ver. A gente vai voltar aqui, 15 capítulos, eu acredito que já vai ter um beijinho. Só se o autor for pior que o Miyajima de Okarishima se enrolar pra caramba, né? Que pode acontecer isso, pelo amor de Deus. Que não seja um romance enrolado. Mas ainda assim, o protagonista basicamente... Não posso dizer muito dele, ele é protagonista de comédia romântica, de drama, de romance, é sempre tapado no início, a gente lembra do Fujinatsu de Domestic Seteko no Kanojo, e até o próprio Kazuya, que é o pior exemplo de todos para ser comparado com alguém. Ainda assim, ele é um protagonista que tem tudo a evoluir, ainda mais conforme ele for investigando, procurando provas, e conforme a gente conheça mais da sua personalidade e das suas atitudes, possivelmente a gente vai ver que ele pode ser alguém bem surpreendente por um protagonista de romance de comédia romântica e que não tem só uma cara de inocente. Então, vamos torcer que ele não seja apenas alguém que é do momento, que ele evolua conforme a trama se desenrole, nem que seja em 50 capítulos, mas que já vá mostrando gradativamente a Sakuradima, que é a senpai dele, fazendo ele evoluir. Eu torço para que isso aconteça. Tendo falado um pouco sobre o título, você vai conseguir achar, eu falei em português, ainda assim sobre o que se trata a proposta central, Haru, embora eu já tenha meio que dito de maneira geral, né? Ainda assim, vamos então falar um pouco sobre isso, e daí eu dou a minha visão geral sobre o capítulo e falo alguns momentos e o que rolou no capítulo, caso você queira saber. Então, começando, proposta da obra, praticamente traição, ainda assim, como tudo isso ocorre? Porque o protagonista virou um corno manso. Primeiro de tudo, o capítulo já começa com aquela cena gostosa que todo jovem otaku deseja. Está no hotel, no calor do momento com a sua amada louzeira e estão dando uma pimbada gostosa. Após isso, a garota já não quer mais, ela já tá cansada. A gente nota isso no painel mostrado e ela dá aquela desculpa. Amor, eu vou pro banho. E daí ele fala, tudo bem, querida. E daí acontece que nisso tudo, a gente vê realmente que ele tá descansando, ele tá felizão lá, né? Finalmente tá relaxando, tá ainda com toda aquela adrenalina gostosa. E daí acontece que ele ouve uma notificação do celular. Tinha duas opções, era os amigos do Lauzeiro ou era a mãe dele. E pior que isso, não foi nenhuma das duas opções, foi a terceira opção que eu não falei pra vocês, porque a terceira opção tinha que ser aquele feito plot twist. Foi o amante da namoradinha Karen dele. Acontece que ele olhou a mensagem, ele desbloqueou o celular dela, porque a senha do celular da namorada dele é o aniversário do ex. Pra você ver como o cara começou bem o relacionamento. Já avisei que vai dar merda isso. Mas ainda assim, a gente vê, ok, desbloqueou o celular, sabe a senha,
E assim ele vê a mensagem, ele tirou o screenshot de tudo, e acontece que ele ficou meio que desalmado. Ele não esperava isso dela. Ainda mais por conta de que o amante, no caso, é alguém super famoso, digamos que na universidade. Ele namora a garota mais bonita, que é considerada a idol, que é a Sakurajima Touko. Ele é um cara que o protagonista já conhecia, porque pegou a mina que ele tinha um crush no ensino médio. Então acontece que ele já não tinha uma boa experiência com esse cara, ele não gostava do cara. E acontece que agora ele tem péssimas experiências, porque na primeira oportunidade o cara pegou a mina que ele gostava, mas ele não tinha nada. E na segunda possibilidade, o cara pegou a mina dele. Então, será que esse carinha aí tem um crush no protagonista? Ou será que ele só tem uma invejinha pelo protagonista e sempre tenta atormentar o psicológico do protagonista? Já gerou aí na dúvida. Mas ainda assim, a gente vê que tudo bem, o protagonista deu a descrição do carinha aí, do capachão bonitão que pega todo esse é feio, nosso Kizaki de mangás de romance, e acontece que a gente vê que ele sai do hotel, nem fala com a mina dele, a mina sai do banho e tipo fala, amor, cadê você? Ué, amor, cadê você? E acontece que acabou o papel da Karen no primeiro capítulo. Com isso, o protagonista tá todo desalmado, percebeu que os chifres deles estão bem grandes, e daí acontece que ele liga, né, pra Sakurajima Touko, que é a corna mansa também, que a gente vai chamar provavelmente aqui de Marcela, porque fica mais fácil. E acontece que ele ligando e a Marcela atendendo, já tava de pijama bem bonito, parecia aceitinho até o tecido. Acontece que ele diz, Marcela, minha querida, por favor, vamos dar uma pimbada juntos para nos vingarmos. E acontece que nisso ele percebe a burrada que ele falou, sem se explicar, ele já ia desligar, e a Marcela diz, o que tá acontecendo? Você não é tão doido assim de querer pegar uma mina comprometida, meu consagrado, você não é do movimento Comedores de Casada. E daí acontece que ele explica toda a situação, toda a sua frustração, com lágrimas, todo o seu sentimento de como ele amava a Sheila. E acontece que a Sheila, Karen, nunca pensou nele e colocou a senha do ex, traiu agora com o senpaizão famoso. Ela só tratava ele como um brinquedo que usava como segunda opção nos melhores momentos, mesmo sendo oficial. E nisso tudo, a grande Marcela diz pra eles se encontrarem pessoalmente no dia seguinte para conversarem melhor. E é assim que a obra começa, onde a gente vai falar uma visão geral em volta da cena, da trama e tudo que rolou ainda. Continuando a falar sobre outros momentos que rolaram nesse mangá, vamos falar sobre a reunião do corno com seu conselheiro. É interessante porque todo mangá de romance, o amigo do protagonista é aquele guia espiritual dele que mostra o caminho que ele deva seguir, ou ao menos um conselho que ele deva tomar como noção. Eu não lembro o nome do cara, mas ele foi craque do jogo, então vamos chamar ele de Marcelinho 10. Marcelinho 10 é o amigo do protagonista da trama, e acontece que ele diz... Puta vida, cara, eu não acredito, se elas não traem a gente, elas traem com a melhor amiga. Mas tudo bem, cara, eu me sinto lisonjeado em você ter contado isso pra mim, por conta de que você não poderia contar. Mas eu vou guardar segredo, porém eu já quero te dar um conselho. Não é algo que você deva tomar, mas eu ainda assim te digo, até alguém com compostura, com estabilidade emocional, como a Sakurajima, vai demonstrar o oposto disso quando saber da traição e dos chifres que ela levou. Se você quiser causar uma vingança, o melhor momento é agora. Tenha noção disso. É interessante porque o conselho que ele deu foi muito propício por conta de que, cá entre nós, é um mangá, porém aborda tópicos da nossa realidade. Se o protagonista não fosse aquele protagonista tapado, clichêzão, que fala, bora dar uma pimbada na primeira ligação, é interessante que, tipo, se ele fosse manipulador e fosse iludindo ela, até alguém com compostura como ela talvez teria cedido. Só que acontece que ele precisava mais de um jogo, assim, de palavras pra tentar se vingar. Relembrando, eu estou falando se ele fosse o oposto do que ele é mostrado na trama. Eu quero que vocês tenham noção como isso. E também se ele tivesse mais provas. Se ele tivesse investigado primeiro sozinho e já mostrasse as provas, eu garanto que por mais que ela tenha dito no capítulo que não iria trair com ele, ela teria traído sim, tendo visto fotos. É o meu pensamento e é o que eu acho. Porque o capítulo mostra, agora chegando na reunião dos cornos, por conta que o protagonista ligou pro amigo dele, né, de madrugada. Acontece que o amigo tava jogando LOLzinho, então ele foi encontrar na cafeteria. Acontece que depois terminou isso, passou horas, ele encontrou com a senpai. Então, chegando no momento da reunião dos cornos, a gente vê que foi em um lugar distante do campus para que eles não achem que eles estão tendo um relacionamento, né, alguma coisa, para que não fique suja a imagem da própria senpai, o que chega no pensamento do protagonista. Por que a gente tem que fazer isso, sendo que a gente é a vítima da história? É um tópico bem interessante, né, que normalmente a vítima tende a ser alvo de piadas, de críticas, sendo que ela é a pessoa mais injustiçada de todas. O canalha que traiu, ninguém fica taxando ele, ninguém xinga. A piranha que traiu também, praticamente não se fala nada. Embora ainda
pra nossa realidade, infelizmente, a mulher ainda sofre mais, né, do que o canalha do homem. Então, mas eu quis dizer aqui na proposta do que foi mostrado pela trama, que normalmente a pessoa que é traída, né, que é a vítima da história, sempre é mais lembrada como a pessoa que ganhou chifre do que quem criou isso, do que a parceira e do que o parceiro. É isso que eu quero dizer pra que vocês tenham noção. Ainda assim, é interessante, rapaziada, por conta de que na reunião dos cornos, a gente encontra, né, a nossa querida Marcela Sakuradima, e acontece que ela, toda educada, querendo saber toda a situação real, ela, tipo, mostra que ela é uma pessoa bem estratégica, ela tem uma mente fria. Por mais que ela tenha mostrado um pouco de frustração sobre essa situação, ela demonstra também que ela vai se vingar com todas as forças, caso ela consiga todas as provas que ela precisa. E é interessante porque ela mostra o seu acesso de ira. E esse é o momento, pessoal. Ela diz agora que ela não vai trair com o protagonista, mas a gente já sabe o título da obra, então a gente sabe que vai ter traição, vai ter relacionamento do protagonista com ela. Porém, eu acredito que vai ser no momento que ela vai descobrir realmente a traição que ocorreu e ela vai se sentir desestabilizada, traída, frágil, ela vai se sentir usada como alguém que não era importante. E nesse momento, pessoal, vai ser o momento que ela vai querer usar o protagonista. E talvez a gente tenha um momento legal. Se o protagonista não for tapado como ele demonstra ser, ele não vai ficar com ela e vai criar um elo de parceria muito maior, aonde vai ter aquelas cenas clichê, por que eu não traí, ela é linda, só que vai gerando, digamos que no caráter pro protagonista. Só que se ele for tapadão, ele vai ser usado por ela, e acontece que daí eu não sei ainda a sequência sobre o que pode se desenrolar na trama. A gente vai conversar sobre isso mais futuramente. Ainda assim, rapaziada, é interessante, por conta de que foi o que eu falei, porém, ela quer provas, e com isso ela mostrou em argumentos que foram válidos. Ela deu 3 possibilidades do porquê ela não pode acreditar nessas imagens, que praticamente pode ser uma brincadeira da Karen San para destruir o relacionamento dela, porque pode ser inveja, despeito. E é interessante isso, por conta de que o protagonista foi contra-argumentando até o momento que eles chegam, que eles vão então investigar, eles vão criar contas secundárias para que eles possam manter contato como investigar seus parceiros, e por conta de que assim eles vão conseguir achar a prova verdadeira que pode descobrir e realmente mostrar a traição, que é o que a Sakuradima precisa. Ela quer uma foto deles junto no Love Motel. E acontece que é interessante, por conta de que assim ela sabe realmente que ela foi traída. Por conta de que o Tetsuya, né, que é o senpai, acontece que ele tem um irmãozinho mais novo. Então acontece que ele não pode ficar, né, com a Karen praticamente no apartamento dele. Então com isso, eles só podem se encontrar no hotel. Vendo com a grade da semana das atividades que eles têm, acontece que possivelmente eles só podem se encontrar no máximo de 2 a 3 vezes na semana. Acontece que isso coincide com datas possivelmente que a Karen dava desculpas que não poderia ver o protagonista. E nesse momento, são datas que a Sakuradima está ocupada em suas atividades universitárias. Então, acontece que isso cabe muito, digamos que na grade deles. Então, eles vão começar a investigar esses horários, esses picos, de maneira minuciosa que não alerte eles, para que eles possam conseguir a prova legítima, a prova verdadeira e descobrir essa traição. É interessante isso, pessoal, por conta de que a gente vê que a Sakuradima mostra o intelecto dela e o protagonista reconhece isso, por conta de que ele vê que ela conseguiu se manter calmamente nessa situação, e acontece que ela diz isso, que ela decidiu fazer e pensar racionalmente, porque ela quer confiar que isso não é verdade. Como toda boa mulher, né, digamos que tenta confiar em ter uma luz de esperança no fim do túnel. E com isso, a gente vê que praticamente vai se concluir no capítulo onde o protagonista diz: conto com você, minha parceira, nessa guerra. E ela diz: guerra é um ótimo termo. Concluindo o capítulo, onde ambos vão instigar seus parceiros e vão se comunicando para que eles possam chegar na prova definitiva, aonde cria expectativa para o próximo capítulo, onde desejamos saber mais sobre essa obra. Sem dúvidas, um capítulo excelente de proposta de trama, de abordagem. Eu acredito que mostrou muitos aspectos centrais que teremos ao longo do desenrolar da obra. A questão principal é a traição, que eu já disse logo no início do vídeo. Não se iluda, isso vai acontecer em algum momento, do casal principal ficar junto. Foi escancarado que ela não quer trair ele e ela vai, digamos que, causar essa vingança, essa traição de outras maneiras. Mas eu acredito que em algum momento ela vai tentar cogitar usar o protagonista e vai ser um momento que a gente vai ver que vai quebrar o que ela disse no primeiro capítulo. Então tem isso como noção. Acontece que o protagonista é aquele LOL corno manso, né? E que ele, tipo, não sabe o que fazer da vida, ele tá muito iludido, porque ele era apaixonado pela namorada dele, ele nunca esperava isso, é algo muito triste realmente quando isso acontece, e ele já começa a citar que possivelmente foi devido à sua personalidade, às suas atitudes, que possivelmente ele foi traído. E é interessante isso por conta de que a gente vai descobrir mais do protagonista, a sua forma de agir, sua personalidade, possivelmente sua maturidade, a gente vai descobrir mais como ele é, a sua proposta, o seu desenvolvimento pessoal. Eu acredito que eles sempre criam o oposto, né? Digamos que a senpai sempre é a charmosa e elegante que faz o protagonista evoluir. Isso é algo muito comum, Kanojo, da Masetsuko no Kanojo é o maior exemplo de todos. Então, acontece que possivelmente esse tipo de trama que envolve romance, traição, drama, vai fazer o protagonista evoluir.
porém a gente não sabe em que escala que vai acontecer a evolução e desenvolvimento para o protagonista. Então não é algo que eu já digo, espere em 20 capítulos. Eu acredito que os primeiros 25 capítulos a gente vai ver um molde padrão do protagonista agindo com formas que já foram mostradas nesse primeiro capítulo. Então, alguém inconsequente, alguém mais tapadinho, porém, alguém que é atencioso de certa maneira e muito sincero. Eu acredito que isso vai ser mostrado. Sejam prós ou contras, são pontos que já foram mostrados, que possivelmente veremos mais ao desenrolar da trama e que possivelmente a Senpai possa admirar de primeiro momento do protagonista e não se apaixonar. Ainda assim, rapaziada, foi interessante isso, por conta que o protagonista é legal, Senpai perfeita, sensacional, rainha, amei essa corna aí, por conta que me apaixonei por ela, ela tem tudo pra demonstrar uma ótima trama com a forma com que ela vai lidar investigando o seu parceiro. E sobre o Tetsuya e a Karen, não tenho o que dizer, né, porque eles são os canalhas da história, mas ainda assim vamos descobrir mais do desenrolar da obra, né, como é que eles quiseram ficar juntos. Possivelmente eles já se conheciam há muitos anos e acontece que a Karen cedeu talvez a chantagem do Tetsuya e acabaram se apaixonando e criando essa relação de amantes. Mas vamos esperar realmente, não é algo que a gente vai descobrir tão cedo, ainda mais porque a gente não sabe até onde a proposta o outro vai querer desenrolar a questão da traição, por conta que se é o trama central, né, acontece que a traição deve perdurar por vários capítulos, até que a gente veja o protagonista traindo, né, com a Senpai, para daí depois ver como é que vai ser esse desenrolar, se eles vão descobrir um do outro. Mas ainda assim, não dá pra saber, vamos ter que esperar. Uma coisa é certa, eu gostei muito dessa obra, eu acredito que eu irei produzir mais conteúdo, eu me empolguei bastante, eu desejaria que você comentasse o que você achou desse capítulo, porque isso vai ajudar meu trabalho, por conta que ajuda meu vídeo, se você puder compartilhar, salvar e dar like. Se for sua primeira vez aqui no canal, nossa, eu tô muito lisonjeada por você conhecer meu canal, já por uma obra nova que eu quero trazer, uma proposta nova aqui de romance. Então, eu gostaria que você seguisse o canal, porque possivelmente eu planejo trazer mais conteúdo dessa obra. Então, segue aí, compartilha esse vídeo com um amigo, com uma amiga que gosta desse tipo de trama. Isso vai ajudar o meu trabalho. Então, por favor, pessoal, possam fazer isso, não leva um minuto, não custa nada. E se vocês puderem, comentem aí o que vocês acharam desse primeiro capítulo. O que vocês acharam aí da minha opinião, vocês gostaram, digamos que, do que foi apresentado aqui no vídeo, e também dá aquele like maroto. Ainda assim, aquela dica de sempre, se você quiser saber mais conteúdo que envolve diversos animes, você deve seguir minha rede social, que é o Instagram, por conta de que lá eu produzo um conteúdo bem diverso, é um conteúdo muito bom, é um conteúdo que eu me divirto fazendo, é um conteúdo que eu acredito que é bem em torno de curiosidades também, então você vai gostar bastante de conhecer o meu Insta, vai lá, dá uma olhada, se você gostar, segue o perfil. E é isso que eu tinha pra dizer. Se vocês puderem também me ajudar seguindo lá em outras redes sociais, pra fazer com que eu possa sempre ficar mais empolgado criando conteúdo, eu ficaria lisonjeado. Mas é isso, rapaziada. Muito obrigado. A gente se vê no próximo vídeo, onde a gente vai falar sobre outras obras, ou possivelmente sobre essa obra aqui, por conta que próximo capítulo a gente vai ver mais da visão do protagonista com a Karen. Eu acredito que ele ainda vai se sentir muito traído, mas a gente vai ver a forma como vai ser a sua abordagem, por conta que ele tem que ser ainda um casal feliz, ele não pode mostrar relances de alguém que descobriu uma possível traição, e possivelmente no final do capítulo talvez a gente tenha um pouco da Sakuradima, nossa querida Marcela, falando com o corno. Mas é isso, rapaziada. Então você já sabe, lançando o próximo capítulo, a gente veio aqui conversar. Muito obrigado por ter visto esse vídeo até agora. A gente se vê no próximo vídeo. Mata, né?